Olá, chegou um resumo quentinho aqui pra gente, do Maranhão. Notícias de hoje, segunda, 12 de maio de 2025, tá? Isso aí. E a gente separou três destaques, né? Um caso meio complicado com o vereador, o impacto de um temporal lá na capital e a situação de um time de futebol bem tradicional. Exatamente. A ideia é a gente destrinchar um pouco esses pontos, né? Ver o que está por trás e o que eles significam. Ok, vamos analisar isso. Começando então por Estreito. Teve um vereador detido, né, numa travessia de balsa. A situação foi, assim, bastante pública. Pelo que disseram, ele estava visivelmente embriagado, furou a fila para embarcar e, o pior, acabou urinando ali na frente de outros passageiros. Nossa, uma cena lamentável, né? E claro, quem estava lá reagiu. Sim, chamaram a polícia na hora. E ele foi detido. Ato obsceno, desordem pública e o detalhe: filmaram tudo. Ah, e aí já viu, né? Pois é. Caiu na rede social, viralizou. O que é fascinante aqui é como um ato individual de um representante eleito vira debate público sobre a ética na hora, né? E a velocidade disso hoje em dia é impressionante, amplificado demais pelas redes. Totalmente. Vira quase um julgamento instantâneo, né? Antes mesmo de qualquer posição oficial. A Câmara de Distrito, por exemplo, até onde a gente sabe, ainda tá quieta. E o vereador? Bom, ele agora aguarda as medidas legais, né? A investigação tá correndo, Entendi. É, uma situação bem delicada mesmo. sem dúvida. Bom, saindo desse caso individual, vamos para algo que afetou mais gente. A ventania em São Luís. Foi no domingo, né? Isso, domingo, uma ventania forte, chuva rápida, mas que fez estrago. Aqui é onde fica realmente interessante. Os exemplos que chegaram são fortes. No Parque Atenas, falaram que a cobertura de metal de um ponto comercial caiu em cima de carros. Sim, teve isso. E lá no São Francisco, perto da Lagoa da Jansen, o vento derrubou tendas, destelhou casas, comércio. E árvore caindo também, né? Complicando o trânsito. Exato, queda de árvores em alguns pontos. O bom é que, apesar do susto e do prejuízo material, parece que ninguém se feriu gravemente. Menos mal, mas mostra uma vulnerabilidade, talvez. Com certeza. Se conectarmos isso ao quadro maior, esses eventos climáticos mostram como a infraestrutura urbana pode ser frágil, né? Para esses fenômenos mais intensos, mesmo que rápidos. Exige resposta rápida, imagina. Limpeza, conserto. Exige. E as equipes tiveram que correr. As autoridades continuam monitorando porque parece que pode ter mais instabilidade vindo por aí. Fica o alerta. Entendido. Agora, mudando completamente de assunto. Futebol. O Sampaio Corrêa, a temporada 2025 não tá fácil para eles, né? Não tá mesmo. Os números gerais, assim, já mostram um pouco. Em 27 jogos, foram 8 vitórias só. 8 empates e 11 derrotas. É uma campanha bem irregular. E isso reflete na Série D, né? Onde eles estão agora. Diretamente, o time tá lá embaixo na tabela do grupo 2, vice-lanterna, com só 4 pontos. Para um clube como o Sampaio, com a história que tem, é muito preocupante. E a instabilidade não é só dentro de campo. Fora também, pelo visto. 4 técnicos diferentes só neste ano. Exato. Começou com Felipe Surian, depois veio Arlindo Maracanã, aí Gerson Gusmão e agora voltou o Zé Augusto. 4 trocas. Isso é um sinal claro de que as coisas não estão se encaixando, né? Uma busca meio desesperada por rumo. É o que parece. Essa rotatividade toda raramente ajuda a criar a estabilidade necessária, né? A eliminação no estadual para o Imperatriz, perdendo de 2-0, foi um baque. E foi aí que o Gerson Guzmão saiu. Isso, o aproveitamento dele ficou em 44,4%. Aí trouxeram o Zé Augusto de volta, E a reestreia dele foi logo contra quem? o próprio Imperatriz. De novo, só que pela Série D. E o resultado? Outra derrota. Complicado. Isso levanta uma questão importante. Sobre o futuro do Sampaio, né? Muito séria. Porque não é só a má fase atual. Existe um risco real, concreto, do time ficar sem divisão nacional para jogar em 2026. Nossa, isso seria terrível para o clube e para a torcida. Demais. E reconquistar a confiança do torcedor no meio dessa crise toda é um desafio, assim, gigantesco. Então, o que tudo isso significa? Tivemos um giro hoje que foi de conduta pessoal de político, passou por fenômeno climático impactando a cidade e terminou na crise de um time de futebol, coisas bem diferentes. Sim, aparentemente desconexas. Mas talvez a reflexão final seja essa.
será que são tão desconexas assim? Como assim? É pensar se esses eventos, o ato de um vereador, a força da natureza expondo fragilidades, a turbulência num clube importante, não poderiam ser vistos, cada um à sua maneira, claro, como sintomas ou reflexos de pressões e desafios maiores que a sociedade maranhense está vivendo agora. Uma forma interessante de olhar. É um ponto para a gente pensar, né? Talvez para explorar mais a fundo depois. Fica a provocação.